Lições bíblicas. E o Verbo se fez carne, Jesus, sobre o olhar do apóstolo do amor. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus, o segundo trimestre de 2025. Hoje, a aula de número 10, a promessa do Espírito Santo. Prepare-se então para ser cheio do Espírito Santo. Vamos lá para o texto áudio. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Por isso Paulo fala, vós sois o templo aonde habita o Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos. Que promessa maravilhosa, hein? Voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Lembra que ele inicia o capítulo 14 dizendo isso? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. E quase no finalzinho agora, ele fala de novo. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não se preocupe com essas coisas. Vamos orar então, que maravilha ter essa palavra, meus irmãos. Capítulo 14 do Evangelho de João, onde Jesus está ali falando sobre o Espírito Santo, sobre o Consolador, sobre aquele que ia ficar agora para, no lugar dele, o outro Consolador, poder realmente continuar dia após dia conosco, nos fortalecendo, nos ajudando, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo e nos fortalecendo também. Pai, obrigado por essa companhia maravilhosa do Teu Espírito. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Que nós possamos mesmo, Deus, ter aproveitado todas essas aulas nesses 4 anos que se passaram. Que nós possamos, Deus, ter aproveitado essas ministrações para estudar a Tua palavra, para lembrar de novo, Senhor, tudo que o Senhor deixou escrito para nós, tudo que o Senhor tem falado conosco. Abençoa, Pai, o meu irmão, a minha irmã, em nome de Jesus. Vamos continuar lá no Evangelho de João, agora o capítulo 16. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, quer dizer, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele já tinha falado dele no capítulo 14, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. A revelação do Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Preste bem atenção. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar.
João capítulo 16. Vamos lá para a introdução então dessa aula sobre o Espírito Santo de Deus. Que maravilha! O Consolador, após a ascensão de Cristo, foi enviado para operar na conversão do pecador, convencendo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Que isso fique bem gravado no seu coração, na sua mente. Além disso, capacita o crente com o revestimento de poder do alto. Glória a Deus por isso. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Lembra que Jesus disse? O livro de Atos registra o evento do dia de Pentecostes, corroborando, ou seja, confirmando com o início dos trabalhos realizados pela Igreja de Cristo. A promessa do Espírito Santo, feita pelo Pai e anunciada por Jesus, descreve a vinda de uma outra pessoa que estaria continuamente com os discípulos todos os dias. Essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos que o Consolador. Jesus, eu vou deixar outro Consolador. O profeta Joel já tinha anunciado esse derramamento do Espírito. Lembra disso? Sobre os jovens, sobre os velhos, sobre aqueles que realmente servem o Senhor. O Espírito Santo dentro de nós começa a esclarecer as crenças incompletas e errôneas sobre Deus, sua obra, seus propósitos, sua palavra, o mundo, crenças essas que trazemos conosco ao iniciarmos nosso relacionamento com Deus. O controle do Espírito sobre a jornada do crente nesta vida terrena está atrelado aos propósitos divinos. O que é essa bagagem espiritual que nós muitas vezes trazemos quando nós aceitamos Jesus? É algo que acontece muito nos nossos dias. Sabe aqueles crentes que tornam a obra de Deus assim muito pesada, difícil de carregar? Toda vez que eles vão fazer algum trabalho, eles parecem que eles valorizam mais as lutas, o peso de servir a Deus, do que o prazer de servir a Deus. Como assim? Eu brinco muito sobre aquele personagem, aquele desenho Corrida Espacial, o Uruca. Era um bichinho que andava e em cima dele uma nuvem preta. Ela só trovejava e só chovia os raios, e chovia em cima dele. E ele ficava assim o tempo todo: ó céu, ó vida, tudo acontece comigo. Tem crente, irmãos, que vive assim. Me perdoe, porque parece pesado servir ao Senhor. Ah, porque eu estou servindo o Senhor e eu acordei com dores, eu acordei com uma luta, o inimigo está furioso. O papel dele é se levantar contra aquele que serve a Deus, mas se levantar para cair. O serviço a Deus precisa ser algo leve. Por quê? Porque você está servindo a um Deus vivo. Ele vai fazer através de você. Então, cuidado para que você não comece a murmurar, você não comece a espiritualizar demais as coisas, porque nós vivemos num mundo onde ele é o príncipe desse mundo. Mas lembre-se, Jesus está vivo e operando através da sua vida. Então, para trás de mim, Satanás, Jesus disse para Pedro. Pouco antes, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então, esse mesmo Pai é aquele que está para te guardar, para te livrar aonde você for. Nada pode ser maior do que a glória de Deus. Então, vamos prestar atenção à glória de Deus, à manifestação do Espírito Santo. As outras coisas, você deixa que o Senhor sabe e Ele vai continuar sempre cuidando de você. Tá bom? Então, vamos em frente. A obra do Espírito Santo é mais que nos consolar em nossas tristezas. Olha aí, ele também nos leva à vitória sobre o pecado e sobre essas mesmas tristezas. O Espírito Santo habita em nós para completar a transformação que iniciou no momento de nossa salvação. Tudo que Deus faz é perfeito. Lembre-se disso, Deus é perfeito. Não que as coisas não vão acontecer com você, meu irmão, minha irmã. Pode ser que aconteçam sim. Mas se você priorizar sempre as coisas ruins que acontecem no momento que você está servindo a Deus, cuidado, você pode estar exaltando aquele que não é digno da sua exaltação. Exalte a Deus, que ainda assim, em tudo eu aprendi a estar contente, em toda e qualquer situação. Paulo fala.
Em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Pai em Cristo Jesus. Nós não somos mais religiosos, servimos um Deus vivo e somos templo do Espírito Santo. Ele nos ensina verdades profundas acerca de quê? Da fé em Deus nas adversidades. Ele nos impulsiona, encoraja, acompanha, exorta, corrige, fortalece para o cumprimento da missão a qual fomos chamados, eu e você. Lembre-se de que essa promessa não tem a finalidade de preencher nossas necessidades emocionais. Está vendo aí? Embora o Espírito nos console em todos os momentos, ele nos capacita para o exercício pleno do ministério cristão. Vou deixar uma reflexão para você. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico. Os cessacionistas creem que hoje não há mais a manifestação do dom de línguas, do falar em outras línguas, manifestação do Espírito Santo. Creem que foi só para aquela época apostólica. Não, isso não é verdade, meus irmãos. Sabe por que eu sei que não é verdade? Porque o Espírito Santo fala comigo, fala com você e se move até hoje. Cristo fala com a gente. Cristo está vivo, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. É algo atemporal, ou seja, não para uma época, não para um grupo especial de pessoas, mas para todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Ao se aproximar da sua crucificação, Jesus confortou os seus seguidores, garantindo que não estariam desamparados. Eu não vou deixar vocês sozinhos, mas que receberiam o Espírito como consolador e guia para aqueles momentos que eles iam viver. Agora ele passaria a habitar nos discípulos para que cumprissem a vontade de Deus e, por fim, evidenciassem o seu poder transformador. Lembre-se, mais tarde, o dia de Pentecostes seria um marco na história da igreja. Nunca negligencie nem subestime a presença e o agir do Espírito Santo. Muito cuidado. Ele é uma realidade que nos habilita a enfrentar os desafios espirituais, a compreender as Escrituras e a conduzir uma vida que glorifique a Deus. Está vendo quanta coisa você vai aprendendo? Seremos testemunhas eficazes se formos sensíveis, é claro, à sua voz, a voz de Deus. Não existe vida cristã verdadeira sem a presença do Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Evidencia a atuação regeneradora da terceira pessoa da Trindade. Além de regenerador, também consolador. Paráclitos, paracletos, como você quiser dizer do grego. Refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. Viva uma vida, meu irmão, minha irmã, cheia do Espírito Santo. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. É claro, eles estavam há 3 anos com Jesus. Foi difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Jesus não tinha aparecido para eles ainda. Ele garantiu que eles não ficariam sós, órfãos, desamparados ou desprezados. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. O que aconteceu? Alegraram-se os discípulos ao verem o Senhor. Que maravilha! Disse-lhes, pois, Jesus outra vez. O que ele disse? Paz seja convosco. Por que ele dava paz para aqueles discípulos? Porque ele é o príncipe da paz. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha que importante isso. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. João capítulo 20. Olha como foi importante isso. Jesus mostra para eles o que mostraria depois também para Tomé: as mãos e o lado. Mas Tomé nós vamos falar depois.
Mas Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus a primeira vez. Onde que Tomé estava? A gente não sabe. O que é importante é que Jesus disse: recebei o Espírito Santo. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados, ou seja, gerados de novo e sendo governados, habilitados e vivificados pelo Espírito Santo de Deus. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Está aí a cena de Pentecostes. Eu sei que você sabe bem isso aí, do mundo todo reunido ali, e depois que essas línguas de fogo foram distribuídas, eles saíram cada um para seu local de nascimento para pregar o Evangelho, cheios agora do Espírito Santo. E acontecerá, disse Joel, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Eu não podia deixar de colocar para vocês isso. Maravilhosa essa promessa de Deus. O aparecimento de Jesus em João refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa das colheitas no dia exato de Pentecostes. Daí o nome Pentecostes, 50. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento de poder, que de repente ocorreu um acontecimento extraordinário. Qual acontecimento? O derramamento do Espírito Santo. Observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração, nascer de novo. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Cada um de nós, especialmente no livro de Atos, os teólogos associam ser cheio do Espírito Santo ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O batismo no Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados em Cristo. Aquela experiência não se limitou apenas àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. É muito importante você ter convicção disso. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora. Apesar de algumas pessoas compreenderem essas línguas nos seus próprios idiomas ali naquele dia, eram na verdade expressões espirituais concedidas pelo Espírito Santo que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas, visíveis do batismo no Espírito Santo. Vamos lá para a conclusão então. Aula um pouquinho mais extensa, mas nós estamos terminando o trimestre e eu quero que você realmente aproveite cada momento desse. A promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecador e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Deus simplesmente pensou em tudo. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos ao que se arrependerem e crerem no Evangelho. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, mais uma vez, pensou em tudo.
Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando na vida do salvo, batizando no Espírito Santo. Ou seja, Deus ele pensou num plano perfeito, num plano completo. Nele, em Cristo, a plenitude dos tempos. Que o Senhor te abençoe. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Compreenda as Escrituras e viva uma vida abundante. Até a próxima aula, em nome de Jesus.